Um rabino judeu milionário encontra um morador de rua, ensina sua sabedoria e o que aconteceu depois vai te surpreender. Era fim de tarde em Jerusalém. O sol já descia por trás das pedras antigas da cidade, derramando um brilho dourado sobre tudo. Um brilho que sempre fascinava o rabino Ezra Halevi, conhecido discretamente entre poucos como um dos rabinos mais prósperos de sua geração. Ele caminhava sem pressa, como fazia todos os dias após as orações, refletindo sobre a vida, sobre as pequenas dádivas, sobre o propósito de cada alma. Enquanto atravessava uma rua mais estreita, ouviu um murmúrio fraco. Um homem, sentado no chão, coberto por um cobertor desgastado, encarava o nada com olhos vazios. Seu nome era David, um morador de rua que muitos já haviam esquecido. O rabino, no entanto, sentiu algo profundo ao olhar para ele. Uma sensação simples, porém inabalável. Aquela alma precisava ser vista. Ezra se aproximou, agachou-se para ficar na mesma altura e perguntou com uma voz calma, porém firme: "Shalom, meu irmão. Qual foi a última vez que alguém perguntou como você realmente está?" David piscou devagar. Aquela frase perfurou uma parede que ele mesmo havia construído para sobreviver. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de ele conseguir responder. "Eu não sei, rabino. Acho que ninguém se importa", murmurou. O rabino manteve o olhar sereno. "Deus nunca permite que alguém seja invisível, David." Ele fez uma pausa. "E hoje você não é invisível para mim." O mendigo engoliu seco, confuso, quase desconfortável com tanto cuidado inesperado. Mas o rabino continuou: "Sabe, David, há algo dentro de você que ainda não despertou. Algo que, quando acordar, vai mudar toda a sua história. Mas para isso, você precisa aceitar ouvir." David franziu levemente o rosto, intrigado. "Ouvir o quê?" O rabino sorriu suavemente. "Ouvir o que ninguém nunca te ensinou. O conhecimento que transforma. O conhecimento que me trouxe até aqui e que também pode tirar você daqui." Naquele instante, naquele beco silencioso, nascia uma jornada que mudaria os dois, e todos que ouviriam essa história para sempre. A noite finalmente havia caído sobre Jerusalém. O ar tornava-se mais frio e um silêncio quase sagrado dominava as ruas estreitas. O rabino Ezra Halevi permaneceu ao lado de David, como se o tempo tivesse desacelerado propositalmente para permitir aquele encontro acontecer da forma mais perfeita possível. Era como se o universo silenciosamente tivesse organizado tudo para aquele momento exato, o instante em que uma vida à deriva encontraria, novamente, um fio de propósito. David, ainda surpreso por alguém ter parado para conversar com ele sem pressa, olhava para o rabino com uma mistura de curiosidade e medo. Ele não entendia por que um homem tão bem vestido, tão calmo, tão claramente pertencente a um círculo totalmente distante do seu, se importaria com alguém como ele. Mas havia algo na postura do rabino, na mansidão da voz, na firmeza tranquila dos olhos, que o fazia sentir que talvez, apenas talvez, aquele encontro tivesse um sentido maior do que ele imaginava. Ezra acomodou-se no chão ao lado dele, sem se preocupar com a poeira, com o frio das pedras ou com a imagem que aquilo poderia passar. A verdadeira riqueza, afinal, nunca se importava com aparências. "David", começou o rabino, olhando para frente, como se falasse tanto para ele quanto para o próprio universo, "você sabe por que a maioria das pessoas nunca prospera?" O morador de rua respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ele não estava acostumado a conversas profundas, sua mente vivia ocupada com questões básicas. Comida, frio, segurança, sono, prosperidade era uma palavra distante, quase abstrata. "Acho que porque não nascem com sorte", arriscou, encolhendo os ombros. O rabino sorriu de leve, um sorriso que misturava compaixão com a sabedoria de quem já ouvira aquela resposta muitas vezes. "Essa é a crença mais comum", respondeu Ezra, "e também a mais enganosa. Prosperidade não é um dom reservado a um grupo seleto. Prosperidade é uma construção interna antes de ser externa." David franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Não quando ele próprio havia perdido tudo, não quando a vida parecia ter lhe dado apenas escolhas ruins. Ezra continuou: "Há 3 prisões que mantêm um homem pobre, mesmo quando ele está cercado de oportunidades. 3 prisões silenciosas.
invisíveis e muito mais fortes do que grades de ferro. Sabe quais são? David balançou a cabeça negativamente. A primeira é a prisão do passado. A segunda, a prisão da identidade. A terceira, a prisão do silêncio interno, que impede a pessoa de ouvir quem ela realmente é. O mendigo abaixou os olhos, sentindo algo estranho no peito, como se aquelas palavras buscassem por espaços dentro dele que ele tentava ignorar havia anos. Ezra percebeu sua reação e continuou com profundidade. Você acredita que é pobre porque está na rua, mas na verdade está na rua porque acredita que é pobre. E enquanto sua mente continuar te contando essa história, sua vida continuará confirmando essa narrativa. David respirou fundo. Aquilo doía, mas doía porque parecia verdade. Uma verdade que ele nunca tivera coragem de admitir. Mas, Rabino, ele disse com a voz trêmula, como alguém como eu pode mudar. Eu não tenho nada, nada mesmo. Ezra virou-se para ele, desta vez encarando-o diretamente. Você tem a coisa mais poderosa que existe, a capacidade de reescrever sua própria história. E quando um homem decide reescrever sua história, o mundo inteiro se move para torná-la real. David engoliu seco. Lágrimas quentes começaram a se formar nos cantos dos olhos. Mas eu não sei por onde começar. O rabino tocou suavemente o ombro dele. É por isso que eu estou aqui. Sua voz era tão firme quanto acolhedora. Nos próximos dias, se você permitir, vou te ensinar o que ensinei para empresários, para jovens, para famílias inteiras. Mas você precisa prometer uma coisa. David o olhou, atento. Prometer o quê? Ezra respirou fundo e disse, prometer que você não vai desistir antes de ver os primeiros sinais. A transformação não é rápida, mas ela é certa quando você não abandona o caminho. O morador de rua hesitou por um instante, porém, olhando para suas próprias mãos sujas, para suas roupas rasgadas, para a vida que há anos parecia estagnada, ele percebeu que pela primeira vez havia uma fagulha de esperança diante dele. Eu prometo, respondeu baixinho. Se o Senhor me ensinar, eu prometo. O rabino sorriu. Então amanhã, neste mesmo horário, voltarei aqui e aí começaremos. Aquela promessa parecia simples, mas naquele instante, uma pequena chama, quase imperceptível, mas viva, acendeu dentro de David. E quando uma chama acende dentro de um homem, o destino inteiro começa a mudar. A manhã seguinte amanheceu fria, com um vento leve que soprava entre as pedras antigas da cidade. A vida seguia seu ritmo habitual em Jerusalém. Turistas caminhando, comerciantes abrindo lojas, idosos conversando em bancos públicos e o canto distante de pássaros que ecoava entre as ruelas estreitas. Mas naquele dia, para David, tudo parecia diferente. Ele acordou mais cedo do que o habitual, não por causa do frio ou dos ruídos da rua, mas por causa de algo que ele não sentia havia anos, expectativa. Era como se uma parte adormecida de sua alma tivesse sido tocada na noite anterior pelo rabino, despertando nele uma força que ele nem sabia que existia. David passou um tempo arrumando suas poucas coisas, dobrando o cobertor velho, arrumando o canto onde dormia, como se estivesse se preparando para um evento importante. E, na verdade, estava. Quando o sol já começava a subir, a figura do rabino Ezra Halevi apareceu ao longe. Ele caminhava com passos tranquilos, carregando uma pequena sacola de couro. Ao vê-lo, David se levantou instintivamente, como se estivesse diante de alguém que merecia respeito, não por riqueza ou autoridade, mas por presença. Uma presença que parecia iluminar até os lugares mais escuros. Shalom, David, disse o rabino com um sorriso acolhedor. Shalom, rabino, respondeu o mendigo, um pouco envergonhado, mas animado. Ezra sentou-se ao lado dele novamente, no mesmo lugar do dia anterior, como se a continuidade daquele momento tivesse sido cuidadosamente planejada. Você está pronto para o primeiro ensinamento? Perguntou o rabino. David respirou fundo. Estou. O rabino abriu a sacola de couro e tirou de lá um pequeno objeto metálico, um espelho simples, redondo, com um acabamento antigo. Quero que você se olhe, instruiu o rabino, estendendo o espelho. David travou. Sentiu o coração acelerar. Ele não se lembrava da última vez que havia olhado para si mesmo. Evitava reflexos, evitava vitrines, evitava superfícies que pudessem mostrar quem ele tinha se tornado. O espelho era cruel para quem vive nas sombras da própria história.
Eu não quero, sussurrou, desviando o olhar. Ezra não insistiu com dureza, mas falou com firmeza. O primeiro passo para transformar algo é enxergá-lo. Ninguém cura o que não tem coragem de olhar. Depois de alguns segundos de silêncio tenso, David finalmente pegou o espelho com mãos trêmulas. A imagem refletida o atingiu como um golpe. Seus olhos estavam cansados, sua barba desgrenhada, seu rosto marcado pelo sol, pela fome e pela dor. Mas havia algo mais, algo que ele nunca havia permitido se ver. Uma centelha, pequena mas real, de vida. Ele ficou alguns segundos olhando, incapaz de expressar o turbilhão de emoções que sentia. Dói, não dói? Disse o rabino, de forma suave, mas penetrante. David respirou fundo. Dói muito. Ezra assentiu. A dor é um bom sinal. Significa que você ainda sente. Significa que você não está morto por dentro. E é com essa dor que vamos construir algo novo. David devolveu o espelho, ainda tremendo. Mas por que eu preciso me olhar? Perguntou. O rabino cruzou as mãos sobre o colo e explicou. Porque você acredita que sua identidade é a miséria que vive. Você pensa que é um mendigo, mas isso, ele tocou o peito, sobre o coração. Isso é apenas um capítulo. Não é quem você é, mas parece tão real, murmurou David. A dor também é real, respondeu Ezra, mas ela não é eterna. A pobreza é real, mas não é definitiva. O fracasso é real, mas não é permanente. Você só precisa aprender a separar quem você é do que está vivendo. Ele continuou, com uma calma que parecia capaz de aquecer o ar ao redor. Os sábios dizem que o mundo externo é apenas um espelho do mundo interno. O homem que acredita ser pó, vive como pó. O homem que acredita ser valor, vive como valor. David olhou para as próprias mãos novamente, como se estivesse tentando enxergar nelas um significado que nunca tinha percebido. Ezra, então, fez algo inesperado. Retirou da sacola um pequeno pão, recém-assado, e dividiu ao meio, entregando uma parte a David. Coma, disse ele. Mas, por quê? Perguntou o morador de rua. Confuso, porque o primeiro ato de prosperidade é aceitar aquilo que a vida oferece. Muitos rejeitam pequenas bênçãos por acharem que não são dignos delas. Hoje, você aceita. Aceita porque você está entrando num novo caminho. David segurou a metade do pão como se fosse um tesouro, um alimento simples, mas carregado de significado. Ele deu a primeira mordida, e naquele gesto pequeno, quase simbólico, algo começou a mudar. Ezra observou e completou. Amanhã eu lhe ensinarei o segundo princípio, e esse vai exigir ainda mais coragem do que olhar no espelho. David assentiu, sentindo medo sim, mas também esperança. Uma esperança que começava a tomar forma, crescer, respirar. A jornada tinha apenas começado. O terceiro encontro entre o rabino Ezra Halevi e David aconteceu em um dia em que o céu estava coberto por nuvens densas, deixando Jerusalém envolta em uma luz suave e acinzentada. A temperatura estava mais baixa e o vento corria pelas ruas como se estivesse carregando histórias antigas consigo. David estava lá, esperando antes do horário, sentado com as mãos entrelaçadas, balançando o pé de ansiedade. Era como se algo dentro dele finalmente tivesse sido ativado, um motor interno que passara anos desligado. Quando o rabino se aproximou, seu manto balançando com a brisa, David se levantou imediatamente. Shalom, rabino, disse agora com mais firmeza. Shalom, David, respondeu Ezra, sorrindo ao notar o brilho diferente nos olhos do homem que antes parecia derrotado. Sem dizer muita coisa, o rabino sentou-se ao lado dele, como sempre fazia, mas havia algo diferente em sua expressão naquele dia. Havia gravidade, havia profundidade, havia preparação para algo mais duro que o espelho. David, começou o rabino, hoje quero ensinar-lhe o segundo princípio da prosperidade, e ele é tão poderoso quanto difícil para a maioria das pessoas. David respirou fundo. Eu estou pronto. Ezra olhou para o horizonte por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra. O segundo princípio é este: você nunca prosperará enquanto culpar algo externo pela vida que tem. O impacto da frase foi imediato.
David sentiu como se o chão tivesse cedido sob ele. Sua respiração ficou mais pesada. O rabino percebeu e deu continuidade. Eu sei que você sofreu. Eu sei que injustiças foram cometidas contra você. Sei que pessoas te magoaram, te abandonaram, te decepcionaram. Sei que a vida foi dura. Mas existe um segredo que poucos aceitam ouvir. Nada disso, absolutamente nada disso, determina o que você ainda pode se tornar. David franziu o senho, lutando com a informação. Mas, rabino, eu perdi tudo. Não foi escolha minha. Ezra colocou a mão no ombro dele. Eu não estou dizendo que foi sua culpa. Eu estou dizendo que não importa mais. Porque enquanto você acreditar que o poder de mudar sua vida está fora de você, nas pessoas, nas circunstâncias, no governo, na economia, na sorte, você continuará preso à vida que tem hoje. David abaixou a cabeça, sentindo um nó se formar na garganta. O rabino continuou. Todo homem que se liberta primeiro por dentro, e assumir responsabilidade pela própria vida é o primeiro sinal de que o espírito começou a despertar. O rabino fez uma pausa dramática, como se a própria atmosfera da rua tivesse parado para ouvi-lo. David sentou-se novamente ao lado do rabino, com o coração acelerado. Ele sabia que algo importante estava acontecendo, algo grande, algo divino, e ele estava pronto para o próximo passo. O quarto dia chegou com uma luz diferente. O céu estava mais limpo, o ar mais leve, e David, pela primeira vez em muito tempo, sentia dentro de si algo semelhante à direção. Ele estava mudando, ainda pouco, ainda lentamente, mas mudando. Quando o rabino Ezra chegou, encontrou David de pé, esperando quase como um discípulo ansioso. Vejo que seu espírito acordou antes do corpo, brincou o rabino. David sorriu tímido. Ezra sentou-se ao lado dele e disse, hoje falaremos sobre o terceiro princípio, um princípio simples, mas que separa quem continua no mesmo lugar de quem rompe ciclos. David se inclinou para ouvir melhor. O terceiro princípio é, você precisa aprender a agradecer antes de ter, não depois, antes. David franziu o rosto, confuso, agradecer pelo que ainda não tenho. Exatamente, respondeu o rabino. A gratidão cria espaço. Ela abre portas, ela muda o campo onde a vida opera. A pessoa que agradece antes prepara o terreno para receber. Ezra fez uma pausa e completou. A pessoa que só agradece depois, recebe pouco. Mas a que agradece antes, abre o caminho para muito. David abaixou a cabeça. Mas eu não tenho nada para agradecer, rabino. Ezra colocou a mão no ombro dele. Você tem algo que muitos perderam, a chance de recomeçar, a força para mudar. A dor que alerta, a consciência que despertou, e acima de tudo, você tem vida, e enquanto houver vida, a possibilidade. David sentiu os olhos arderem. O que eu devo fazer? Perguntou. Comece pequeno. Agradeça pelo pão que recebeu ontem, pelo ar desta manhã, pela chance de aprender algo novo. Agradeça até que seu coração mude, e quando ele mudar, sua vida seguirá. David respirou fundo e murmurou, quase para si mesmo, obrigado por ainda ter um amanhã. O rabino sorriu, satisfeito com a semente que acabara de plantar. Muito bem, amanhã daremos um passo ainda maior. David assentiu, determinado. A transformação, a real, estava finalmente começando a criar raízes. O quinto encontro aconteceu ao pôr do sol. As ruas estavam calmas, e a luz dourada iluminava David de um jeito que o próprio rabino notou imediatamente. Há algo diferente em você hoje, disse Ezra, ao se aproximar. David sorriu de canto. Eu comecei a fazer o que o Senhor disse, a agradecer. Parece estranho no começo, mas mudou alguma coisa aqui dentro. Apontou para o peito. O rabino deu um leve aceno, satisfeito. A gratidão muda o olhar, e quando o olhar muda, você começa a perceber oportunidades onde antes só via obstáculos. Ezra então tirou algo do bolso. Uma pequena pedra lisa, com inscrições em hebraico. Hoje, David, quero falar sobre o princípio da visão interna. Uma pessoa pobre não é pobre pela falta de dinheiro, é pobre pela falta de visão. David franziu a testa. Como assim, rabino? O mundo é cheio de portas invisíveis, explicou o rabino.
mas só quem muda o olhar consegue enxergá-las. A pessoa comum vê problemas, a pessoa sábia vê passagens, a pessoa próspera vê caminhos. Ezra entregou a pedra a David. Esta pedra representa o que você ainda não vê, mas precisa aprender a ver. Valor. Valor em si, valor no futuro, valor nas oportunidades. E quando você enxerga valor, você começa a atrair valor. David segurou a pedra com cuidado, como se ela fosse sagrada. E o que eu faço com ela? Carregue-a até o dia em que você não precise mais dela, respondeu o rabino. Até que a visão esteja dentro de você, e não em um objeto. David assentiu, emocionado. Era apenas uma pedra, mas para ele, naquele momento, significava tudo, um símbolo de que seu futuro já estava sendo redesenhado. E enquanto segurava aquela pequena pedra, David sentiu uma certeza silenciosa crescer dentro de si. Ele não seria mais o mesmo. No dia seguinte, David estava diferente. Pela primeira vez em anos, ele tinha acordado com uma sensação de propósito, algo quase esquecido. Mas o rabino Ezra não chegou no horário habitual. David esperou, primeiro sentado, depois em pé, depois andando de um lado para o outro. Uma hora passou, depois outra, e nada do rabino. A ansiedade começou a corroer sua esperança. A mente antiga, cheia de feridas, começou a sussurrar. Ele desistiu de você, é sempre assim, todo mundo vai embora. Você achou mesmo que alguém se importaria. David fechou os olhos com força, lutando contra aquelas vozes que sempre o empurravam de volta ao buraco emocional onde ele viveu por anos. Foi então que ele lembrou da pedra em seu bolso, a retirou, segurou com força e repetiu as palavras do rabino. A visão muda tudo, a visão cria caminhos. Respirou fundo e esperou mais um pouco. Quase ao anoitecer, finalmente, o rabino apareceu, mas não com o sorriso costumeiro. Ele observou David à distância, como se estivesse avaliando algo profundo. Você está aqui, disse Ezra, aproximando-se lentamente. Eu esperei o dia todo, respondeu David, ainda ofegante de ansiedade. Pensei que talvez tivesse desistido de mim. O rabino então colocou as duas mãos nos ombros dele e afirmou, hoje foi um teste, um dos mais importantes. Não um teste para ver se você acredita em mim, mas um teste para ver se você acredita em você mesmo. David franziu o rosto, confuso. O homem que está sempre esperando que os outros o abandonem, nunca constrói nada, porque vive com medo. Eu precisava ver até onde sua nova fé iria quando fosse colocada à prova. David engoliu seco. E o que o Senhor viu? Ezra sorriu, desta vez com muito orgulho. Vi que você não é mais o mesmo homem do primeiro dia. Você ficou, você acreditou, você lutou contra os pensamentos que antes te destruíram. O rabino então concluiu, a prosperidade só chega para quem permanece quando tudo diz para desistir. E hoje, David, você permaneceu. Foi naquele instante que David percebeu, pela primeira vez na vida, ele tinha passado em um teste que ninguém sabia que ele estava fazendo, mas que mudaria tudo dali em diante. Após o teste silencioso, o rabino Ezra decidiu que David estava pronto para algo maior. No dia seguinte, ele chegou cedo, tão cedo que surpreendeu David, que ainda estava se ajeitando. Hoje, disse o rabino, com um tom mais sério que o habitual, vou lhe dar algo que poucas pessoas recebem, mas quero que saiba, isso não é um presente, é uma responsabilidade. David arregalou os olhos enquanto Ezra tirava do bolso um pequeno envelope branco, selado com cera vermelha. O que é isso? Perguntou, curioso e nervoso ao mesmo tempo. Dentro deste envelope, explicou o rabino, há uma quantia de dinheiro. Não é muito, mas também não é pouco. Porém, antes que você pense qualquer coisa, entenda, este dinheiro não é para você gastar. David engoliu seco. Então, para que serve? Ezra colocou o envelope na mão dele, mas sem soltar imediatamente. Este é o quarto princípio da prosperidade. O dinheiro sempre revela quem você é. David ficou em silêncio. Se uma pessoa mesquinha recebe dinheiro, ela se torna mais mesquinha. Se uma pessoa impulsiva recebe dinheiro, ela se torna mais impulsiva. Se uma pessoa generosa recebe dinheiro, ela se torna mais generosa. Se uma pessoa sábia recebe dinheiro, ela se torna mais sábia. Ezra encarou David nos olhos. O dinheiro é uma lente, ele amplia, ele revela, ele expõe. E hoje, quero que você descubra quem você é quando tem nas mãos algo que nunca teve.
David olhou para o envelope como se fosse pesado, não pelo valor, mas pela responsabilidade. E o que devo fazer com ele? Perguntou. O rabino finalmente soltou o envelope das mãos dele. Durante as próximas 24 horas, você terá liberdade total para decidir. Pode gastar, pode guardar, pode doar, pode dividir, pode perder, pode multiplicar. Ezra então deu alguns passos para trás. Não vou te orientar, não vou te observar, não vou interferir, apenas volte amanhã e me diga o que fez e por quê. David sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez em anos que tinha a chance de decidir algo valioso. Ezra concluiu, antes de partir. Hoje, David, você não está aprendendo sobre dinheiro. Hoje, você está aprendendo sobre você mesmo. E então o rabino se afastou, desaparecendo pelas ruas antigas da cidade, enquanto David ficava parado, segurando o envelope, percebendo que aquela seria uma das escolhas mais importantes de sua nova vida. Aquela noite foi a mais longa da vida de David. Ele sentou-se em seu canto habitual, segurando o envelope como se fosse uma peça frágil de porcelana. A simples presença daquele dinheiro mexia com ele de maneiras que ele não esperava. Pensamentos vinham e iam, cada um tentando empurrá-lo para um lado diferente. Eu poderia comprar comida melhor, poderia comprar roupas, poderia guardar para emergências, e se eu perder tudo, e se eu fizer errado, e se o rabino se decepcionar, a responsabilidade pesava. Mas, no fundo, havia algo ainda maior, a chance de ser alguém diferente. David levantou-se e caminhou pela cidade, observando tudo com olhos novos. Cada pessoa, cada loja, cada esquina parecia um possível destino para aquele envelope. Ao passar por uma padaria, sentiu o cheiro do pão fresco e por um momento imaginou-se comprando um para si, como não fazia há anos. Mas logo em seguida, viu uma família humilde saindo, com apenas um pão pequeno para dividir entre todos. Ele hesitou. Continuou caminhando e avistou um homem idoso, tentando vender pequenas bugigangas na calçada, sem sucesso. O olhar cansado dele lembrava o seu próprio olhar de semanas atrás. David parou. Por um instante, seu coração apertou. Então, algo dentro dele, algo novo, algo que o rabino havia despertado, sussurrou: seja quem você quer se tornar, não quem você foi. E naquele momento, David fez uma escolha. No final da noite, ele voltou ao seu canto, sentou-se calmamente e colocou o envelope, agora vazio, sobre o colo. Mas ele não estava arrependido, não estava ansioso, não estava com medo. Pela primeira vez em muitos anos, David sentiu paz, porque pela primeira vez ele havia agido como alguém que tinha valor, não como alguém que apenas sobrevivia. E ele mal podia esperar para contar ao rabino. E assim chegamos ao final dessa jornada, não o final da história, mas o início de uma nova vida para quem ouviu cada ensinamento, dia após dia, exatamente como o rabino ensinou ao antigo morador de rua. Porque a verdade é que nenhuma transformação verdadeira acontece de uma só vez. Ela acontece em camadas, como se cada dia retirasse um peso, abrisse uma porta, iluminasse um canto escuro do corpo e da mente. E no sétimo dia, assim como aconteceu com o discípulo do rabino, algo muda para sempre. Ele não era mais o homem que vivia nas ruas. Não era mais o homem que carregava vergonha, desespero e falta. Ele era agora alguém que compreendia o poder da disciplina, da observação, da rotina, do ritual. Compreendia que a mudança começa no invisível, muito antes de aparecer no corpo, no bolso ou na vida externa. O rabino havia lhe dito uma vez: prosperidade não é dinheiro, prosperidade é ordem. E onde há ordem, o Criador habita. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Ao restaurar o corpo, ele restaurou a mente. Ao restaurar a mente, restaurou a esperança. Ao restaurar a esperança, restaurou a própria vida. E quando ele finalmente encontrou o rabino novamente, anos depois, agora limpo, forte e próspero, ele ouviu do mestre algo que nunca esqueceu. Eu apenas acendi uma vela. Foi você quem decidiu usá-la para iluminar o caminho. E essa história termina assim, com um homem que um dia nada tinha e que agora tinha tudo o que realmente importa. Porque alguém lhe ensinou aquilo que a maioria das pessoas nunca aprende e ele decidiu colocar em prática, noite após noite, até que a transformação fosse inevitável.